Alô, aqui quem fala é o Iveson, e esta é mais uma edição do canal W Bros. Mesmo com a Marvel cancelando Capitão América, Sociedade da Serpente, e depois correndo atrás dos direitos de Homem-Aranha com a Sony para lançar um filme chamado de Guerra Civil, claramente para competir com Batman vs Superman, em 2017 a Warner Bros. Resolveu fazer o caminho completamente inverso. O estúdio cancelou o Snyderverso, que teve a sua origem com Zack Snyder e Christopher Nolan, para contratar Joss Whedon, diretor do primeiro filme dos Vingadores, com a intenção de transformar a Liga da Justiça em um filme com o mesmo tom e qualidade dos filmes da Marvel. O resultado foi Liga da Justiça de 2017, um filme que tentou ser Marvel, mas acabou tendo um desempenho abaixo do esperado. Muitos fãs, inclusive eu, foram ao cinema achando que se tratava da continuação direta de Batman vs Superman. E quando o filme fracassou, a culpa caiu sobre Zack Snyder. Curiosamente, se tivesse sido um sucesso, os méritos provavelmente iriam para o Joss Whedon. A partir daí, o universo dos filmes da DC entrou uma crise de identidade, o chamado Hamadaverse. Tentando ser uma Marvel, enquanto utilizava elementos do Snyderverso apenas quando era conveniente e quando dava certo, diziam que o Snyder não tinha mérito, e quando dava errado, a culpa era dele. Mulher Maravilha e Aquaman foram sucessos, filmes que tiveram envolvimento do Snyder, e o que depois deu carta branca para Patty Jenkins em Mulher Maravilha 1984. E o resultado todo mundo já conhece. Em 2016, Esquadrão Suicida, mesmo com a interferência do estúdio, teve um desempenho mediano. Já o Esquadrão Suicida de 2021, com James Gunn tendo total liberdade criativa, acabou tendo um desempenho fraco. E em meio a essa crise, a Warner Bros. Passou por mudanças internas, e o novo CEO assumiu, e mesmo possuindo uma propriedade intelectual fortíssima, que venceu 2 Oscars fãs em 2022, Oscars populares que eram escolhidos por votações de fãs, o estúdio decidiu chamar justamente o James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia, para liderar a DC Studio e produzir filmes com qualidade Marvel. A primeira atitude do Gunn foi jogar um balde de água fria nos fãs, anunciando que Besouro Azul, The Flash, Shazam 2, Adão Negro e Aquaman 2 não fariam parte do novo universo. Isso mesmo, com Shazam 2 tendo cena pós-crédito ligada à série Pacificador, e com aquela participação polêmica do Batman do George Clooney em The Flash, além do corte da cena do Ben Affleck em Aquaman 2. Ainda assim, de forma até irônica, o Aquaman 2 conseguiu uma boa bilheteria. O primeiro Aquaman tinha elementos do Snyderverso, e o James Wan sempre demonstrou respeito pelo que foi construído junto ao Zack Snyder. E no fim das contas, o que James Gunn entregou foi um universo DC com qualidade Marvel, mas sem o selo da Marvel. E isso simplesmente não funcionou. Mesmo assim, mais uma vez, quando o universo fracassa, a culpa recai sobre Zack Snyder, sendo que ele participou diretamente de apenas 4 filmes e parcialmente de 1. E minha pergunta é, como uma empresa do tamanho da Warner Bros. Consegue cometer o mesmo erro 2 vezes? Mesmo que os CEOs sejam diferentes, repetir erros do passado nunca é uma boa estratégia. E você, o que pensa sobre tudo isso? Deixe sua opinião aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, dê aquela força pro canal, deixando seu like e se inscrevendo nele. Até a próxima e valeu!